E nós abrimos sempre o programa Mais TV, você já sabe, né? A gente tem um ritual, a gente sempre deixa você muito bem informado acerca da área política. Afinal de contas, dá a impressão que todos os dias a gente fala no mesmo assunto. E falamos mesmo. Porém, todos os dias, esses mesmos assuntos modificam completamente. E aí surgem coisas novas, a gente tem que refazer todo o nosso raciocínio aqui, porque tudo aquilo que a gente fala muda. E é assim que funciona a área política mesmo. É assim que segue o processo eleitoral do ano de 2012 aqui na cidade de Criciúma, onde nós estaremos este ano escolhendo os nossos prefeitos, os nossos vereadores, aliás, o nosso prefeito e os nossos vereadores, que especificamente aqui na cidade de Criciúma serão 17. Bacana? João Paulo Messer, como é que você está? Tudo bem? Muito boa tarde. Tudo certo. Mais uma vez estamos aí, agora com esse friozinho de período de feriadão, clima de feriadão, um pouco mais light, um pouco mais devagar, mas não necessariamente para a política, onde estamos nas horas finais da indefinição dos partidos políticos. As convenções dos partidos começam no próximo domingo, a partir daí é que as siglas começam a definir os seus candidatos. Tem pelo menos o prazo a partir de domingo, dia 10 até o dia 30, para que os partidos encaminhem as suas coligações. Então agora é que começa, os times começam a aquecer para começar esse campeonato. João, agora, já que você falou em time, eu já ouvi dizer, e todo mundo sabe desse ditado, que política, futebol e religião não se discute. Vou fazer uma metáfora aqui, então, com a política e com o futebol. Digamos que a gente está iniciando aí um campeonato e, na sua opinião, aí a gente pode dizer que quais times, na sua opinião, estão já na Série A deste grande campeonato que é a política? É interessante essa tua observação, essa provocação, e eu diria que, para começar esse campeonato, todo campeonato ele é um campeonato de Série A. Todos os partidos estão, quase todos os partidos estão, alguns em melhores condições, outras em piores condições. Essa reflexão, essa pergunta sobre como estão os partidos políticos, ela é feita por muita gente neste momento. Diferentemente de outras épocas, não dá agora para dizer que o mesmo partido que está bem em um determinado município está bem em outros. Por exemplo, aqui em Criciúma, há pouco tempo nós tínhamos PMDB e PP, cada um de um lado. Depois o PT, Partido dos Trabalhadores, evoluiu, cresceu, constituiu-se na primeira ou segunda força em Criciúma, chegou ao governo e também virou um partido extremamente grande e respeitado. Hoje, depois disso tudo, veio o PSDB, do atual prefeito Clésio Salvaro. Da mesma ordem, teve seu crescimento, chegou ao governo. Diferentemente de outros partidos que chegaram ao governo, o PSDB não construiu tanto partido, tem mais dificuldades, ficou mais à mercê da vontade do chefe, a vontade do seu líder maior. Mas aí vão dizer, mas elegeu um deputado estadual com boa votação em Criciúma. Isso é verdade. Mas ainda naquele clima, o PSDB elegeu um deputado estadual. Então hoje, qual é a maior sigla de Criciúma? Em número de filiados, é o PSDB. Mas em número de volume político, é o PMDB. Porém, como todo partido grande, cheio de alas, cheio de rachaduras, com as dificuldades que outras siglas também têm. Quem encolheu muito para essa eleição foi o PT Trabalhadores. O partido que perdeu uma das suas lideranças, o Décio Góes, que foi para a Praia do Rincão, o PT que perdeu o deputado Jorge Bueira, que foi para o PSD. Então, o PT é o partido que deu uma enxugada. Dos pequenos, partido que cresceu é o PCdoB. Aliás, o PCdoB, que até então fazia com algumas pessoas com certa dificuldade de entender como elegia um vereador, elegeu durante 4 legislaturas um vereador, sempre apoiado pelo Partido dos Trabalhadores ou coligado com o Partido dos Trabalhadores. O apoiado por não é uma regra, porque o partido entra com uma votação significativa, ele também tem a sua parcela de contribuição forte, é o caso do PCdoB para a coligação sempre da Frente Popular, com o PT. Nesse ano nós vamos ter uma surpresa. O PCdoB está
maior ou igual ao PT. E pode até não ter coligação nas proporcionais destas duas siglas. Não se surpreendam se isso acontecer, que o PCdoB não vai coligar com o PT nas proporcionais. É um cenário cada vez mais evidente na eleição. Aí depois tem outras siglas, como, por exemplo, o PDT, que tem uma articulação bastante forte, o próprio PP, partido do vice-prefeito Márcio Búrigo, em Criciúma. O PP estava quase que desaparecendo no cenário. O PP já foi do Altair Guide, depois o PP teve aquela eleição em 2000 com o Edmilson Benedetti, foi quase que um tiro de misericórdia no PP. Veio a coligação com o PSDB, porque o prefeito Clésio Salvaro, ele pessoalmente, tinha uma análise que só conseguiria se eleger prefeito da cidade de Criciúma se ele tivesse apoio da área central de Criciúma. E a área central de Criciúma significou naquele momento família, nome tradicional de família, Búrigo, e a força de um partido tradicional como o PP. E foi assim que ele se elegeu. Esse é o cenário de Criciúma. Não preciso falar do PMDB, já falei na abertura aqui, é um partido grande que tem um fato novo, a vinda da Romana, mas é um partido normalmente com o maior número de vereadores. Tanto é que para essa eleição o PMDB, de novo, deve eleger a maioria dos vereadores. Mas essa mesma análise não vale para toda a região. Então não vou para todos os municípios da região, porque em cada região tem uma situação. Um fato que chama atenção, por exemplo, para completar esse raciocínio, é o PSD, que não existia até a última eleição, não tem verba de representação de partido político e também não tem tempo de televisão. PSD é o partido do governador Raimundo Colombo. E aí, PSD novo, jovem assim, nasce pequeno? Não. Já começaram a colocar o olho em algumas candidaturas aqui da nossa região. Em Criciúma, o PSD vai fazer 2 vereadores, 3, tem força na votação PSD para vereador. Não para prefeito, vai coligar ou com o PMDB ou com o PSDB. Mas na região, fiquei sabendo que nesta semana, e recebi essa informação na terça-feira, nesta semana houve uma reunião em Florianópolis e algumas cidades aqui da região começaram a ser analisadas com outra atenção pelas lideranças do PSD, que não consideravam a possibilidade de Içara, mas no momento que o Zé Zanoli vai para a disputa, acendeu uma luz de alerta, chamando a possibilidade de eleição. Em Uruçanga, depois que surgiu a terceira via também, aquela certeza na oposição não é mais tão grande assim, começou a aparecer a possibilidade do PSD ter o candidato a prefeito, e o município de Forquilinha, sei que o Lei Alexandre do PP, que o José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, vai ser inclusive tratado de outra maneira, vai ser chamado, porque começaram a enxergar uma possibilidade, um potencial maior pelo grande número de apoio de vereadores, já tem o maior número de vereadores do município apoiando a sua candidatura, diferentemente da outra eleição. Então, por isso, assim os partidos vão tratando, aí surgem times com líderes conhecidos, com craques conhecidos, mas surgem de repente, como é o caso do PSD. Então, respondendo essa pergunta, nem tão objetivamente, porque não tem como fazer objetivamente, mas essa é mais ou menos a linha de raciocínio sobre os times com melhores condições para esse campeonato que é a eleição. Agora, João, a gente já está aí praticamente no final de semana, essa semana um pouco parada em virtude também do feriado, mas eu posso dizer que efetivamente na semana que vem a gente cada vez se aproxima mais dos prazos que os partidos têm, né? Semana que vem o bicho pega ou ainda é cedo para eu utilizar esse termo? Eu acho que é cedo para utilizar o termo do bicho pega, mas que começa o prazo, já começa. Em alguns municípios, alguns partidos já fazem as suas convenções. Passa a valer a partir de domingo o prazo para a realização das convenções. Termina no próximo dia 30. Tem partido político que fecha a tal convenção às 11 horas e 55 minutos do dia 30, último prazo. E ainda fica com a ata em aberto para preencher a ata só mais lá na frente, no dia seguinte ou 2 dias depois, com data retroativa. Então, o bicho pega mesmo na última semana.
Mas como por aqui são poucas dúvidas, PSD, PDT, esses partidos menores, para onde eles vão, então eu acho que nós teremos algumas definições já anunciadas com alguma antecedência. Daniel. Para você ter mais informações a respeito da área política, você pode acessar os vários meios de comunicação que a gente disponibiliza para você. Primeiro, pelo próprio site do João Paulo Messer, que é www.joaopaulomesser.com.br. Para assistir os vídeos apresentados aqui no programa, esse e os anteriores, aí você acessa www.tvcriciúma.com.br. Ao vivo, no programa Mais TV, de segunda a sexta-feira, no horário do meio-dia, e também no Jornal da Manhã, página 3, Política, ou ainda na Rádio Eldorado, todas as manhãs, às 7 horas. Bacana, então? João, muito obrigado pela participação e estamos aí para passar para o nosso telespectador tudo da área política. À medida em que os assuntos vão acontecendo, a gente vai informando, vai trocando uma ideia, o ouvinte vai buscando informações, vai formando a sua opinião, pois somos um veículo de comunicação, vivendo nesse clima extremamente democrático, e a democracia nos permite eleger os nossos representantes. É nós que, com o título de eleitor, no dia 7 de outubro, vamos dar o voto da nossa consciência. Eu costumo dizer, por favor, tenhamos a certeza de que o voto é um instrumento absolutamente sigiloso, é nosso, ninguém consegue conferir em quem você votou, não vai nessa balela de político que diz, eu sei que você vota em tal urna e eu posso conferir em quem você vai votar. Não existe isso. Você vai ter que dizer como está a minha foto lá. Não tem esse procedimento, porque você pode ver a foto desse candidato antes no site do TRE. Então, não caia em enganação. Vote da forma mais consciente possível, seguindo a sua opinião. João, agora antes de você ir embora, só me responda uma pergunta. Para nós, da imprensa, também temos prazo? Ou seja, hoje a gente fala abertamente sobre nomes, partidos, envolvimento dos políticos. Vai chegar uma hora que a gente também vai ser meio que barrado na questão da informação? Também. Nós temos que dar tratamento isonômico, um tratamento igual. Diferente de jornal, o jornal pode, por exemplo, defender numa linha editorial quem ele apoia. Concessões como rádio e televisão é diferente. Nós precisamos dar tratamento igual a todos. Então, nos comentários, nós precisamos ter alguns cuidados mais que temos hoje. Se eu falar sobre um partido, necessariamente eu tenho que passar as informações das outras siglas. Então, ela não é tão engessada assim como nós a fizemos. Porque eu, particularmente, eu peco por exagero. Eu procuro, se eu falo de um candidato, eu falo também do outro. Desde que eu tenha notícia, eu posso falar só de um candidato e não falar do outro. Se o outro não rendeu alguma informação, eu não posso vir a público e pedir voto para esse ou aquele candidato. Então, os profissionais de imprensa, eles pecam pelo exagero, justamente para não pecar pela omissão. Mas não é tão engessado assim, não. Mas existem, sim, algumas regras, nós precisamos tomar algum cuidado, assim como os partidos. Se tiver algum candidato agora fazendo propaganda que ele vai ser, se ele fizer uma propaganda agora de que será candidato, ele será cassado antes de assumir. Tá certo, então. O João Paulo Messer volta amanhã no programa Mais TV trazendo mais informações da área política. Depois do intervalo comercial, a gente volta com muito mais informação para você. Então você já sabe, né? Fique conosco. Fique com o programa Mais TV, fique com o canal 19. Nós estamos ao vivo e voltamos já.